Vamos abordar agora esse tema de ainda há lugar para cirurgia aberta no tratamento da doença oclusiva do território aorto-ilíaco. Bom, o desenvolvimento da cirurgia endovascular nos colocou numa bifurcação. Nós temos que decidir o que é melhor para o nosso paciente, aquele caso individual que chega no seu consultório, a técnica direta ou a técnica endovascular. Se nós formos seguir as recomendações do TASC 2, como é de conhecimento de todos, né, os casos mais complexos seriam encaminhados para o ramo de cirurgia direta e os casos mais simples para a cirurgia endovascular. Entretanto, o mundo real é um pouco diferente. Nós sabemos que a grande maioria dos casos, enfim, com o desenvolvimento da tecnologia que nós temos observados aí nos últimos anos, possibilitou que se expandisse a indicação com resultados muito satisfatórios. Então, nós vamos enumerar, a partir de agora, cenários em que exemplificam como utilizar a tecnologia para oferecer o melhor resultado na cirurgia endovascular e que cenário realmente nos ficou para a cirurgia aberta. Nos casos de doença extensa, né, com desenvolvimento de fios guias hidrofílicos, catéteres flexíveis, é simplesmente enfim, tentador não submeter o paciente à técnica endovascular, enfim, com recanalizações extensas de aorta distal, ilíaca comum. A reentrada, no início, era um grande problema, enfim, nós tínhamos que abordar esses pacientes por via superior, associar acesso braquial, né? Muitas vezes, vindo pela via femoral, não era possível retornar a luz verdadeira na aorta, mas os dispositivos de reentrada como o Outback tem permitido a expansão, enfim, a reentrada em pacientes com oclusões de aorta, oclusões ilíacas, com segurança, precisão, e impedindo, inclusive, que a reentrada seja muito alongada, que haja um longo segmento de dissecção, enfim, paralelo à luz verdadeira. Aqui exemplificando um caso em que o Outback foi utilizado. É muito comum, ao avaliarmos a angiotomografia aorta ilíaca, identificarmos uma ilíaca externa extremamente afilada e que há o receio daquela artéria não suportar a recanalização, não suportar o dispositivo, mas o surgimento de endopróteses flexíveis, adaptáveis e a normalização do fluxo mostra que essas artérias com o tempo vão dilatando, enfim, e também é possível tratar esse grupo de pacientes por técnica direta, diminuindo ainda mais o grupo de pacientes em que nós iremos colocar a técnica vascular. Mas vocês podem lembrar, mas e os pacientes com alergia a iodo, os pacientes com insuficiência renal em tratamento conservador? É possível tratar esses pacientes utilizando o dióxido de carbono como meio de contraste ou outros meios, como o gadolínio. Mas aqui nós podemos exemplificar um caso de tratamento de doença aorta ilíaca, em que o caso foi utilizado com dióxido de carbono sem utilização de iodo como meio de contraste. Oclusões de ilíaca externa também, como já é relatado na literatura há algum tempo, também são factíveis de serem recanalizadas e serem implantados dispositivos de extrema flexibilidade, enfim, que não fraturem e permitem a manutenção da perviedade ao longo do tempo. Trombose aguda, o surgimento de dispositivos como angiojete, dispositivos de trombectomia percutânea, associação à trombólise, também permitiu o tratamento pela técnica endovascular, diminuindo ainda mais o número, enfim, os casos para aplicação da cirurgia aberta. Mas temos a heterotrombose visceral, aqueles casos de doença aorto-ilíaca extensa que envolve o ósseo das artérias renais ou que a oclusão seja justa renal, em que nós temos cirurgias belíssimas desenvolvidas. Há o relato de caso da aplicação da técnica de chaminé, enfim, para a recanalização e o tratamento endovascular desses pacientes. Chegamos então a um ponto que ainda não temos uma opção. Pacientes coronariopatas que necessitem ser submetidos à cirurgia revasculação miocárdia por técnica aberta, há um relato de um índice razoável de amputação dos membros inferiores quando esses pacientes são submetidos à SEC. Nós reservamos esses pacientes, reservamos esses casos à cirurgia aberta,
aqui exemplificado, uma cirurgia combinada, em que é feita a revascularização miocárdica e, no mesmo momento, realizamos uma ponte de aorta ventral, uma ponte da aorta ascendente para as artérias femorais, permitindo o restabelecimento da perfusão dos membros inferiores e diminuindo aí, de forma significativa as complicações pós-operatórias da revascularização miocárdica. Em termos de durabilidade, uma revisão sistemática, uma meta-análise realizada recentemente, envolvendo 1.711 pacientes, avaliou que não há diferença de mortalidade entre a técnica endovascular e a técnica aberta, sem havendo uma significativa taxa de morbidade no grupo de cirurgia direta, o menor tempo de internação no grupo de cirurgia endovascular, uma menor pervierdade primária para o grupo de cirurgia endovascular e não havendo diferença da pervierdade secundária. Isso nos faz pensar que realmente a cirurgia endovascular, apesar dos excelentes resultados, apresenta menor pervierdade e nós devemos analisar individualmente, caso a caso, o que oferecer para um paciente de menor risco cirúrgico e mais jovem. Aqui os números do nosso grupo, realmente com o surgimento dessas técnicas endovasculares, o número de cirurgias por técnica endovascular ao longo dos anos foi aumentando e no cumulativo é muito maior do que de cirurgia direta, e nós podemos concluir, que resta uma pequena parcela de casos não tratáveis pelo método endoluminal. O bom resultado depende do planejamento terapêutico e que há necessidade de redefinir os limites da técnica endovascular na classificação TASC C e D. Eu acho que há necessidade, podemos imaginar que há necessidade de rediscussão dos critérios TASC, porque novos limites precisam ser estabelecidos. Obrigado.